proclamando as verdades da Tua Palavra. Nós colocamos o nosso coração diante de Você. Desejamos, Pai, Te servir com toda a integridade do nosso coração. Dar a Ti, Senhor, o melhor da nossa vida. Dar a Ti, Senhor, o nosso coração de verdade. Espírito Santo, nós Te convidamos. Move-se nessa noite. Compartilha conosco aquilo que Você deseja compartilhar. Nós abrimos o nosso coração para receber da semente da Tua Palavra. E cremos que ela produzirá em nós o efeito para o qual ela será lançada. Você pode declarar comigo: Pai, o meu coração é um terreno fértil. E eu creio que as sementes da Tua Palavra, lançadas em meu coração, produzirão a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Saúde o seu irmão. E você pode ir se acomodando. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, movers. Quem não estava no JPN não vai entender, né? Mas se você não estava no JPN, a gente está passando por esse processo aí de transição de faixas etárias, de nomenclaturas, né? E a gente vai aos poucos se acostumando com essa nova nomenclatura. O JVV vai passar a ser Juventude Verbo da Vida, no nível mais amplo e global, atendendo toda a juventude do Ministério Verbo da Vida em todo o Brasil e no mundo. E nós, as faixas etárias terão aí uma nova classificação, por isso você será chamado, você é um mover, né? Movers da sede. Amém? Você vai pegando aos poucos, a gente também da liderança vai pegando aos poucos, mas abre o teu coração para essa nova estação, esse novo tempo que Deus tem colocado no nosso ministério através da coordenação de jovens na pessoa de João e do Isaac. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ecoado no meu coração, mas antes de iniciar isso, deixa eu me apresentar para você. Talvez você esteja aqui, chegou aí nos últimos 9 meses, você não teve muito contato comigo, nem com a Polly, né, que é a minha esposa. Nós somos Alex e Polly, somos supervisores junto com o João Gabriel, Doug e Dani, Otávio e Thalia aqui do departamento de jovens. Nós ocupamos a vice-liderança. Eu estive ausente por um período aí de 9 meses, estava em outro país, lá em Portugal, né, cumprindo uma etapa do meu doutorado. Eu sou enfermeiro, tenho um mestrado em saúde pública e estou terminando aí nos próximos meses, em nome de Jesus, esse bendito doutorado. E daqui a pouco eu subirei aqui como um doutor, tá bem? Mas até lá a gente está nesse processo. E eu estou explicando isso para você porque o tema que eu vou abordar hoje é um tema bem propício relacionado também a esse processo, né, de sermos alguém que influencia a nossa sociedade de alguma forma. Eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre a perspectiva de sermos chamados não somente para uma atuação dentro dos 5 dons ministeriais, não é, de uma atuação dentro da igreja, mas também uma atuação fora, sendo alguém que impacta a nossa sociedade de alguma maneira. Eu vou te trazer alguns exemplos aqui da Bíblia para a gente perceber que existiram homens ali, não é, que foram levantados por Deus numa perspectiva de abençoar a sociedade. Não é? A gente pode trazer vários exemplos, né? Muitas vezes nós costumamos olhar para esses homens como pessoas que estão ali devotas ao Senhor. Podemos colocar dessa forma, alguém voltado para a adoração, para o conhecimento de Deus, e muitas vezes esquecemos de perceber o lado dessa pessoa relacionado à atuação dela em outros aspectos. Poderia trazer o exemplo do rei Davi. Não é? Davi, um exímio adorador, alguém que estava na presença de Deus, mas foi alguém que foi levantado também com um propósito de liderar uma nação. Em termos atuais, de ser o presidente daquela nação. Não é? Naquela época, o rei, como a gente conhece. Então, nós tivemos algumas pessoas que foram levantadas com esse propósito, e talvez você seja algum jovem que está aqui hoje, e tem essa
proposta, talvez, de Deus no seu coração de ser alguém influente para a sua nação, para a sua sociedade, para o âmbito de atuação que você atua. Amém? Então, Deus tem compartilhado coisas comigo nesse aspecto, e quando nós estávamos viajando, eu e Polly, eu tive a oportunidade de conversar muito com ela sobre esses aspectos que nós percebíamos também da necessidade de reforçar isso, né? De você entender que existe um propósito também para você, talvez, atuar lá fora e ser uma bênção na sua sociedade. Então, eu coloquei aqui nas minhas anotações o seguinte, né? Nem todos são chamados para dentro, alguns são chamados como representantes de Deus na sociedade. Seja na ciência, seja na tecnologia, seja na saúde, na política, na economia, Deus também precisa de servos lá, mas esses servos nascem aqui dentro da igreja. Amém? Então, se você vai ser uma bênção para a sociedade, se você vai ser uma bênção lá fora, você nasce aqui dentro. Porque aqui dentro da igreja, o seu caráter é formado, você é amadurecido em fé, você recebe os princípios da palavra, e através desses princípios da palavra é que você vai levar isso lá para fora. Amém? E as pessoas vão ser impactadas por aquilo que você carrega dentro do seu coração. O serviço dentro da igreja vai capacitar você para servir lá fora. Aqui dentro você vai ter o coração forjado, você vai ter o seu caráter moldado, você vai poder refletir aquilo que você recebe aqui, lá fora. Amém? Vocês viram aí que os meninos colocaram esse tema, né? Infiltrados a serviço do rei e do reino. Então nós temos esse tema, mas a proposta também, esse título da mensagem, mas a proposta também é você entender que você vai atuar para além das quatro paredes. Amém? Então, infiltrado por quê? Porque muitas vezes você está lá fora e não é infiltrado do ponto de vista de ninguém saber o que você é, né? Não é o agente secreto do ponto de vista de você se manter secreto, mas é você ser um agente secreto do ponto de vista de você ser sábio e guiado pelo Espírito para ocupar espaços que talvez, se alguém soubesse que você é alguém da fé, digamos assim, você não teria espaço para ocupar aquilo ali. Mas em Deus, as portas vão se abrir e você vai ocupar esses espaços. Como, por exemplo, na ciência, na tecnologia, na política. E você vai marcar essa geração. E o próprio Deus te comissionando para isso, você vai achar favor diante dele e favor diante dos homens para assumir posições estratégicas onde você vai ser uma bênção ali. Amém? Você vai pegar essa mensagem no seu coração? Acho que você esperava aqui que você fosse receber uma palavra de muito incentivo, né, espiritual. Você recebeu o estudinho no JPN, agora vamos colocar algumas coisas aqui para você crescer. Mas isso também é espiritual, amém? Posso te mostrar que isso é espiritual? Vá lá em Êxodo comigo. Êxodo 31. Aleluia. Êxodo capítulo 31, versos 2, 3, 4 e 5. Você achou aí? Amém? Vou começar do 1 aqui. Êxodo 31, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: considere que eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Diga comigo: enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a vocês. Aqui Deus estava falando de duas pessoas específicas que foram levantadas com habilidades, podemos dizer, em tempos de hoje, de arquitetura, de engenharia, para produzir ou construir o templo que estava sendo ali
orientado a Moisés, Deus tinha passado instruções para a construção da tenda do encontro, e Deus estava levantando essas pessoas e dizendo a Moisés: olha, eu tenho essas pessoas aqui específicas que são habilidosas e que eu as capacitei para esse serviço em específico. Então, obras que você pode dizer, o que é talhar uma madeira? Ser um marceneiro e ali não vai trazer algum resultado? Então, Deus conta com pessoas em todas as atuações de esfera, em todas as esferas de atuação. E eu queria que os meninos colocassem aí a primeira arte, por favor, para a gente identificar algumas coisas. Olha, os meninos vão colocando aí, eu quero que você abra 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Lá em 1 Coríntios 12, 28, vai falar sobre os dons, né? O que Deus estabeleceu para a igreja. E ele vai falar dos ministérios, né? Então Deus fala Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E aí Paulo vai continuar dando as instruções aos coríntios. Mas eu quero pegar aqui duas capacidades, digamos assim, dois dons que o Senhor concede à igreja, que são o ministério de socorros, né, que é a atuação dentro do corpo. Muitas vezes você vai ter aqui o diaconato, você vai ter o pessoal que está servindo aí na comunicação, o pessoal que está na fotografia. Esses são considerados o Ministério de Socorros. Nós temos também os governos, né, as lideranças. E aí eu quero especificar uma coisa, trazer para você uma abordagem diferente. Quando a gente fala de ministérios de socorros, nós estamos habitualmente acostumados a pensar dessa forma que eu coloquei aqui, que nós estamos sempre direcionados ao serviço na igreja. Mas, deixa eu te dizer algo, Deus trouxe ao meu coração que dentro dessa atuação de socorros, nós podemos também ser atuantes fora da igreja, atuando nesse dom, atuando nessa instrução de ser um socorro também para a sociedade, dentro das áreas de abordagem da sociedade. Então, Deus te capacita com dons, Deus te dá talentos, Deus te dá habilidades, e às vezes você está pensando que a sua habilidade é para estar em cima de um púlpito, anunciando a palavra daqui de cima. Mas às vezes a tua habilidade é para ser um médico, é para ser um engenheiro, é para ser um arquiteto, onde você vai estar lá fora desenvolvendo coisas que vão glorificar também o nome do Senhor ali. E você vai impactar pessoas. Você entende isso? Amém? Acredito que isso não é uma novidade para você. Mas eu percebo que Deus tem nos convocados para entender que esse ministério é também uma extensão do seu braço lá fora. Imagina aqui comigo, você é um profissional da saúde e talvez você está atendendo alguém lá fora que ela não crê em cura. Sim ou não? E aí essa pessoa que não crê em cura, você acredita na cura, você sabe que você é alguém que recebeu instruções da palavra, mas aquela pessoa talvez não recebesse a cura por não entender aquele processo, vir para a igreja, receber imposição de mãos e ser curado. Mas Deus te levantou para estar lá, em frente a essa pessoa, para você fazer o seu exercício de trabalho, mas também anunciar as boas novas e fazer com que essa pessoa seja alcançada através ou do seu serviço ou da imposição de mãos pela unção que você carrega. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, levanta pessoas estratégicas em várias áreas da sociedade para que elas sejam alcançadas. E eu trouxe essas esferas de influência, talvez você já tenha percebido ou visto em algum lugar essas esferas de influência, mas nós temos, Deus trouxe uma instrução para o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, e também para o Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil. Eles são missionários e evangelistas, e eles tiveram, em 1975, uma percepção de que Deus estava trazendo para eles instruções sobre a necessidade de que a igreja impactasse algumas áreas da sociedade. Amém? E eles conseguiram ali em oração, em comunhão, levantar 7 áreas de atuação da igreja, que é comum a toda a sociedade, em todo o mundo. Em todo o mundo haverá uma estrutura semelhante a essa, onde nós teremos a família como base daquela sociedade. A família vai ser o primeiro lugar, a criação de cuidado dos filhos, o lugar onde as pessoas se sentirão
seguras. É para isso que a família geralmente foi constituída. Deus levantou a família para ser o lugar onde Ele se revela muitas vezes por meio da sua paternidade, por meio do seu cuidado, por meio da prosperidade, da bênção naquela casa. E a família vai ser ali um local onde Deus pode revelar a sua glória. Então, quando a sua família é bem-sucedida, quando a sua família reflete o caráter de Deus, as outras famílias da sociedade, elas são impactadas por aquilo que está na sua casa. Amém? Vocês que estão aqui têm a oportunidade de ser dirigido, de ser guiado pelo Espírito Santo para poder constituir a sua família. Talvez você não venha de um contexto onde a sua família seja a família ideal, mas Deus pode mudar a história da sua família através da sua vida. Amém? E aí vai haver uma influência também nesse aspecto. Nós temos a igreja como sendo o local onde Deus é revelado, onde há o guiar da sociedade para os valores e para os princípios da palavra, para os princípios das verdades bíblicas, moral, justiça, também vão estar incluídas dentro desse processo. E a igreja vai cumprir esse processo de instrução. A educação, não é? Onde as novas gerações elas serão formadas, serão habilitadas, receberão instrução, receberão conhecimento e reproduzirão aquilo que recebem. E aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que a forma como a gente está conduzindo esse processo de educação na nossa nação é um processo que está acontecendo de forma legal? As crianças estão sendo instruídas na verdade, não é? Recebendo o que é puro mesmo, do conhecimento? Ou existe uma mistura ali que está sendo colocada no meio e há uma influência diferente para esse processo? Você consegue perceber que existem coisas que a gente precisa ocupar? E deixa eu te dizer algo. A realidade ela não muda se você não fizer algo para ela modificar. E eu quero te dizer, talvez você seja alguém que está aqui e alguém que foi chamado para estar atuando numa escola, para conduzir aquela nova geração. E quando eu falo nesse processo de conduzir, é às vezes deixar que Deus trabalhe em você, até mesmo algo que você crie, que você desenvolva, que vai repercutir de uma forma ainda maior e numa esfera ainda maior para alcançar uma sociedade inteira. Então nós precisamos ocupar os espaços, aqueles espaços que não são ocupados pelos filhos de Deus, são ocupados pelos filhos das trevas. E se os filhos das trevas ocupam os lugares que você e eu deveríamos ocupar, eles que vão decidir o que é qual é a lei que vai correr ali, não é? Por exemplo, nós precisamos de agentes políticos, porque são legisladores, deputados, senadores, vereadores, que possam ali verificar se a lei está sendo aplicada, quais leis estão sendo formuladas, se essas leis estão dentro de um princípio moral, se aquilo vai trazer benefício para a sociedade ou não, e quem é que vai ter essa instrução e essa revelação muitas vezes para trazer isso? Deus quer produzir dentro de você inteligência, da capacidade, da sabedoria. Nós temos um outro exemplo disso. Vamos ver um pouquinho da história de José? Amém? Vamos lá. Gênesis 41. Amém? Você abriu? Dá um glória a Deus aí. Amém. Então, Gênesis 41, verso 37 e 39. Depois você vai lá para o 45, verso 7 e o verso 8. Gênesis 41 vai dizer o seguinte: o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Só para dar um contexto, José estava no Egito, o faraó havia recebido uns sonhos e ninguém conseguia ter a revelação desses sonhos, né? E José estava lá no cativeiro, foi levantado e foi levado à presença do rei para que o rei
poder ali trazer alguma instrução, alguma revelação. As pessoas sabiam que José ia ter essa possibilidade em Deus, e ele vai lá e faz isso. E lá no no capítulo 45, versos 7 e 8, José, já conversando com seus irmãos, ele vai dizer o seguinte: olha, os irmãos de José haviam jogado ele no poço, no buraco, e ele foi levado como escravo para o Egito, né? E lá ele desenvolve toda a história, depois você lê lá a Gênesis para você pegar. Mas nesse momento aqui, José está conversando com seus irmãos, revelando quem ele era, o governador até daquele momento do Egito, e ele diz: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Então veja, mais uma vez nós estamos vendo um exemplo de alguém que era fiel a Deus, diga: eu sou fiel a Deus, mas que estava atuando em uma área comum, digamos assim. Mas não tão comum do ponto de vista de ser ele naturalmente exercendo aquilo, mas havia sobre ele o Espírito de Deus. Não é? Os próprios conselheiros do faraó e o faraó vão dizer isso: olha, sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Você carrega o próprio Espírito dentro de você. E cadê a sua resposta em relação a soluções para a sociedade? Cadê a sua resposta em relação a alterações num contexto de leis? Cadê a sua resposta em relação à sua profissão? Cadê a sua resposta em ser uma bênção para aquele lugar que Deus te levantou? Nós precisamos entender que se Deus te deu um talento, se Deus te deu uma habilidade, esse talento não pode ficar oculto, não pode ficar esquecido. Você pode usar isso para glorificar a Deus. Talvez Deus tenha soluções para te dar, para resolver problemas sociais, e você não está atento para receber. Porque você às vezes fica percebendo: eu queria estar ali no púlpito, eu queria estar ali dando a minha vida ou servindo integralmente na igreja. E talvez não seja o propósito de Deus para você isso. Não que seja ruim, isso é bom. Paulo orienta: olha, buscai os dons, busque os dons. Mas o que eu quero te trazer é também uma percepção de que possa ser que alguns de vocês estejam aqui percebendo que existe um chamado de Deus para você, e você está se limitando nesse propósito porque você fica naquela confusão. E eu vou para esse lado, eu vou para esse. Não, é para eu servir integralmente, é para eu servir parcialmente, é para eu fazer outra coisa. Então, você precisa identificar aquilo que Deus tem para você, para que você possa ser excelente naquilo que você faz. Alguns de vocês podem ser que comecem a desenvolver uma profissão, e em algum momento da sua vida Deus vai dizer para você: olha, eu quero que você me entregue a sua profissão e eu quero que você sirva integralmente no ministério. E isso vai ser uma bênção, mas você vai seguir o plano de Deus para a sua vida de acordo com aquilo que Ele tem para você. Amém? Então você precisa buscar. Se você está nesse conflito, você precisa buscar instruções em Deus para entender qual é o seu propósito, qual é aquilo que você precisa fazer. Sabe, às vezes você está envolvido com determinadas coisas, está lá na universidade, está cansado, né? Ou nem pensa em fazer universidade, não pensa em buscar uma qualificação. Deixa eu dizer para você, isso é bênção de Deus para você também. Não é? Às vezes eu vejo, existem situações. Que situações, Alex? Que as pessoas vão entrar lá na universidade e podem se desviar, como a gente viu algumas coisas aqui. Mas deixa eu dizer para você, você não é um frouxo que vai entrar na universidade e vai se deixar desviar por doutrinas erradas. Se você tiver alguma dúvida em relação a entrar nisso, porque isso está te impedindo, faça o rema, faça a escola de ministros, fortaleça a sua fé, fundamente o seu caráter na palavra de Deus e vá cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. E você vai chegar lá e você vai ser uma bênção. Amém? Não seja tomado por um espírito, às vezes um espírito de medo. Não vou. Rapaz, deixa eu te dizer algo. Eu não acho que o problema está na universidade. Eu estou deixa eu fazer as contas aqui. 16 anos na universidade, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, 16 anos. Seja como estudante, seja como profissional, enfim, nesse período aí. O que é que acontece? Eu estou há 20 como crente. Eu fui para a universidade, passei todo esse tempo lá e eu estou aqui contando história para você. De que você pode entrar lá, você pode permanecer firme e você pode sair para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O problema não está na universidade, o problema está em você.
se você for para lá e se desviar. Como assim, Alex? Fortaleça a sua mente, sabe? Eu sempre declarava a mente de Cristo sobre a minha vida. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E eu estou envolvido com muitas coisas que para as pessoas talvez pudessem ser um caminho de saída, mas não é. Você precisa reconhecer. E eu não falo isso por causa de mim, mas eu falo porque eu fui chamado para isso. Eu sei que eu estou ali por um propósito. Eu sei que eu estou ali carregando algo e eu divido esse tempo de ministério, de atuação ministerial e a atuação em universidade, porque Deus me deu essa oportunidade e esse chamado. Amém? Você precisa entender qual é o propósito de Deus para você, para você atuar nesse processo. Então, educação. O problema da universidade não é você ir para lá e se desviar. O problema da universidade é que não existem lá mestres e doutores cristãos, filhos de Deus, que possam influenciar os jovens que estão sendo formados ali. Se você foi chamado para isso, se você identifica, sou chamado para fazer isso, vá passar lá os seus 12 anos estudando, se formando, se tornando um doutor, para que você possa influenciar gerações. Passar um tempo lá formando profissionais que vão atuar. Você vai ter a oportunidade de semear na vida de pessoas lá. Então, leva tempo. Às vezes você tem preguiça de estudar. Aí você não vai chegar em canto nenhum se você tem preguiça de sentar a sua bunda numa cadeira para você estudar e construir algo que Deus quer que você construa, você não vai chegar em lugar nenhum. Amém? Então você precisa entender esse projeto. Eu estou falando para jovens. Alguns adolescentes aqui estão em formação, estão construindo sua carreira. Você precisa entender que Deus te chamou para isso também. Amém? Às vezes eu sou meio... Quando eu estou ministrando assim, Deus me pega nessas coisas, mas vamos embora. Deixa eu te dizer algo mais. Então você precisa atuar nessa forma aqui também na área de educação. Governo. Você fica aí reclamando da política, fica reclamando das taxas que estão altas, fica reclamando das leis, e você fica ali orando, Senhor, intercedendo, muda a lei, muda a lei, muda a lei, mas você não se dispõe para ser alguém que vai lá e vai mudar o negócio. Precisa se levantar pessoas também com essa característica. Vamos entrar nos lugares, ora por aqueles que já estão lá, se você conhece, pessoas que estão envolvidas com a administração pública, pessoas que estão ali que vão mudar situações, você pode orar por essas pessoas, interceder por elas. Deixa eu te dar outro exemplo disso, dessa atuação nessa área. Vai lá comigo. Daniel. Aleluia. Temos dois exemplos interessantes sobre essa questão de mudança de aspectos da sociedade. Nós temos o próprio Daniel, né, que vai sugerir algumas alterações em relação a governo, né? O rei vai estar sensível a ouvir ele ali. Nós vamos ter Esther, né? Que foi alguém também usada por Deus com a finalidade de mudar um decreto que ia dizimar os judeus. Mas onde é que Esther estava? Esther estava junto ao rei. Deus tinha colocado ela lá para que ela pudesse ser uma influência. Então talvez Deus esteja querendo te levar para um lugar e você não quer ir, mas vai ser uma proposta de poder influenciar uma liderança que está ali, talvez não tenha o Espírito de Deus dentro dela, mas você com o Espírito de Deus dentro de você, você pode trazer alguma influência. Amém? Então lá em Daniel 1, versos 3 e 4, vai dizer o seguinte, é o momento em que o capataz, né, o chefe dos oficiais ali do rei, vai selecionar alguns jovens, e Daniel vai estar entre esses jovens. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Lá no verso 18 ao 20 diz o seguinte, ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei.
Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observavam que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Onde estão as pessoas que são capacitadas? Onde estão as pessoas que poderão trazer conselhos, conselheiros de liderança política, conselheiros de liderança que envolve áreas e aspectos de secretarias, de sociedade, de coisas que impactam a minha vida, que impactam a sua vida e que impactam as pessoas que estão perto de você? Onde estão os conselheiros que serão aqueles que dirão ao rei: olha, esta lei vai matar crianças, não pode ser constituída essa lei. Aí você fica orando lá e dizendo: Senhor, que o aborto não aconteça, que o aborto não aconteça, mas você não faz nada para ocupar espaços que deveria ser seu. Em Deus, é Deus que vai te colocar lá, é Deus que vai te levar a esse lugar, mas você está disponível às vezes a ir para um lugar que você nem vai ser visto? Você não vai ser visto, as pessoas nem vão entender o que você faz, mas você vai estar lá, produzindo algo, mas Deus vai saber aquilo que você faz. Deus vai saber que te chamou e te colocou naquele lugar, para que você pudesse exercer aquilo. Então, você precisa entender que Deus quer que você assuma também, que o seu povo assuma. Talvez essa mensagem seja para você, talvez essa mensagem seja para você que está ouvindo pela internet, mas você precisa também verificar. Eu quero ir para as nações. Sabe que para você ir para uma nação, às vezes você precisa exercer uma profissão? E essa profissão é que vai abrir a porta para você entrar lá? Sabe que você ir para uma nação, você precisa estudar, aprender inglês e aprender outra língua, e muitas vezes você está sentado achando que a revelação vai vir aqui e você vai receber do nada. Não? A gente viu no JPN, existe uma unção específica, o pastor Gleison trouxe uma instrução aqui para a gente, de que o seguinte, ele percebeu que Deus estava lá no momento em que a Torre de Babel aconteceu e as línguas foram distribuídas. E ele percebeu que Deus poderia facilitar para ele, porque se o Espírito Santo estava lá e fez isso, ele habita dentro de mim, ele conhece todas as línguas. Então eu declaro para você também, se você precisa aprender outra língua, você vai aprender com mais facilidade. Mas você precisa ver o propósito disso, para que você possa ir e exercer aquilo que Deus te chamou. Amém? Glória a Deus. O exemplo da rainha Esté. Outras pessoas que foram levantadas também receberam favor de outras autoridades. O próprio Esdras e o Neemias também. Foram homens de influência com governos. Né? Esdras, mestre da lei, responsável por nomear magistrados e juízes com a autorização do rei Artaxerxes, e servir no estabelecimento do templo de Jerusalém que havia sido destruído. Lá em Esdras 7, 25 você pode conferir. Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém, se movendo com justiça. Homens que foram restauradores de cidades e de culturas que haviam sido destruídas. Talvez você olhe para a cultura do Brasil e você veja uma situação de decadência moral, você veja pessoas que talvez não tenham uma perspectiva de futuro, mas eu quero te dizer, será que você não é alguém que é chamado para fazer o que Esdras, para fazer o que Neemias fez? Não fisicamente reconstruir um templo ou uns muros, mas reconstruir uma cultura de moral ou algo diferente daquilo que tem sido praticado na sociedade. E isso reflete na sua vida daqui a alguns anos, seus filhos, seus netos, se Jesus não voltar antes disso. O que é que nós estamos fazendo enquanto igreja para ocupar esses espaços que muitas vezes você se sente confortável aí, recebendo uma palavra, trazendo instruções, fica pensando em determinadas coisas, mas Deus quer te levar para um lugar onde Ele pode te colocar onde Ele quiser. Não somente aqui em cima, não somente servindo num departamento, mas também servindo a Deus lá fora. E quando eu digo isso, eu não digo, entenda, eu não estou falando que o serviço na igreja não é importante. Como eu te disse no início, é aqui que seu caráter vai ser formado. É aqui que você vai receber instruções de vida. É aqui que você vai receber direção, clareza. É aqui que você vai saber lidar com muitas coisas. É aqui que você vai saber lidar com liderança, estar embaixo de liderança, estar em cima de liderança. Você vai aprender diversas coisas. Deus vai te capacitar para estar aqui.
mas Ele vai usar isso como uma ferramenta para você ser uma bênção lá fora. E estar servindo lá fora não quer dizer não servir aqui dentro. Você pode servir lá e você pode servir aqui com os seus talentos também, sendo bênção para a sua igreja. Amém? Mas eu quero trazer essa instrução para você. Nós temos o exemplo também de Moisés. Nós olhamos para Moisés como um homem ali que estava buscando ao Senhor com toda intensidade, buscando a face de Deus. Seu rosto era coberto de glória, mas ele foi levantado por Deus como um libertador de uma nação, como um dos primeiros líderes a comandar mais de 2 milhões de pessoas, que foi responsável por legislar, receber instruções de Deus e colocar as leis de Deus em prática em uma sociedade. Amém? Você está percebendo que em muitas histórias, dentro do contexto da Bíblia, Deus levantou pessoas não somente para ter um relacionamento com Ele, mas que esse relacionamento de alguma forma refletisse lá fora? Você entende isso? São apenas alguns exemplos, mas nós podemos também ter atuações em outros segmentos. Mídia, o que é que a mídia faz? A mídia é responsável, muitas vezes, por conduzir as pessoas a um pensamento, a uma ideologia. A comunicação faz com que aquelas pessoas sigam aquela opinião. Muitos especialistas são levantados num contexto de mídia e vão formar as opiniões. E não se engane, esse lugar de formar opinião é um lugar importante. Você pode ocupar esses espaços também. Nós precisamos de pessoas que vão atuar nas comunicações. Quando eu falo em comunicação, não é somente você postar um vídeo ali no Instagram e algo que você faz ali é alcançar aquela sua rede de contatos ali. Mas é você entrar num projeto que Deus tem para você, de ser uma influência para uma nação, de ser uma influência, de conduzir pessoas a um pensamento correto, quando outros estão conduzindo essas pessoas a um caminho errado. Há uma distorção de moralidade, há uma distorção de princípios, e você está lá para, com sabedoria do Espírito, conduzir a uma mudança de pensamento. Nós não fazemos as coisas por nós mesmos, mas guiados pelo Espírito, nós podemos sim influenciar todas as áreas da sociedade. Amém? Há artes também, né, as mídias, os filmes, as séries, enfim, tudo aquilo que é produzido e muitas vezes traz conteúdos das trevas e aquela influência entra nas casas. Né? A gente tem muito isso também com as crianças, por exemplo. Alguns vídeos que são produzidos, alguns materiais que são produzidos e aquelas crianças são influenciadas. Quantas crianças viciadas em tela, porque a construção daquele projeto ali não foi uma construção por Deus, mas construção por outras pessoas que estavam ali fazendo com uma finalidade de lucro, muitas vezes. E Deus precisa de pessoas que sejam levantados para isso também. Filmes, não é? Os filmes como uma ferramenta para alcançar as pessoas com valores morais, com princípios da palavra, trazendo a luz das Escrituras também. Nós temos hoje, graças a Deus, pessoas em nível mundial sendo levantados, né? O pessoal do The Chosen, por exemplo, alguns outros filmes que têm aspectos mais de família, e trazem essa construção de pessoas para Deus, de trazer as pessoas para os princípios e os valores. Outra esfera de atuação que nós podemos ter, a economia. Né? Então, empresários que são levantados por Deus para receber dele riquezas, para receber deles as instruções necessárias para investir no reino, para investir na salvação de pessoas, para tirar pessoas de posições que poderiam ser más para elas, de favorecer obras de construções para apoio social, por exemplo. Então, existem ali recursos que Deus quer dar, a administração de riquezas para uma sociedade, como a exemplo do próprio José, que foi alguém que administrou um período difícil que o Egito estava vivendo ali, 7 anos de escassez, mas Deus deu sabedoria para ele, para que ele pudesse administrar todos os recursos que haviam 7 anos antes sido produzidos em fartura. E ele administrou todos esses recursos e eles passaram, o Egito passou por essa situação, mas também o povo de Israel passou por aquela situação sem ser danoso para eles. Capacidade de Deus para administrar recursos, riquezas, investimentos. Deus também conta com pessoas nesse aspecto. Amém? Você está recebendo essa palavra? Vocês estão tão caladinhos. Às vezes não é acostumado, né, receber uma palavra assim como essa, mas essa palavra é salvação para você também, porque Deus quer guiar você para o propósito dele.
quer que você chegue ao lugar que Ele quer que você chegue. Amém? E deixa eu te dar algumas instruções aqui que são sabedoria para você também. Olha, nós precisamos entender a nossa causa. Quando eu falo de envolvimento com a sociedade, com as coisas que são, aparentemente, parecem que são comuns, não é para mim, não é para a igreja. Isso é para as outras pessoas que estão lá fora. E é por isso que o Brasil está como está, porque você está pensando desse jeito. Você precisa pensar que você precisa ocupar espaços e esses espaços vão trazer soluções. Uma certa vez eu ministrando, eu falava sobre isso. Você é um solucionador de problema. Eu e você somos solucionadores de problema. Deus vai dar capacidade para você. Deus vai dar sabedoria para você. Mas você precisa estar disposto a ocupar o espaço que precisa ocupar. Amém? E entender uma coisa. Entender que nós temos uma causa. Lá em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma causa, e a nossa causa é anunciar as grandezas do Senhor, é anunciar a salvação ao perdido. E você pode fazer isso lá onde você está. Amém? 2 Coríntios 5, 19 e 20 diz o seguinte: pois em Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Nós estamos sendo colocados para ser representantes dele nessas esferas da sociedade. Você também é chamado para ocupar esses lugares. Você ter uma família bem-sucedida, você ser uma bênção na sua igreja e reproduzir aquilo que a sua igreja traz para você lá fora. Você ocupar espaços de educação. Quem sabe você é um teórico da educação, está aqui dentro, não sabe para onde vai. Talvez Deus está dando para você, ou quer levar você a desenvolver uma teoria. Mas isso demora demais. E talvez isso vai demorar mesmo, mas Deus vai te dar as estruturas necessárias para modificar gerações futuras. Vai lá, faz o teu mestrado, faz o teu doutorado, desenvolve uma tese, vai fazer com que uma metodologia específica alcance aquela população ali e ela seja modificada. Governo, né? Talvez você seja chamado para atuar nessa esfera, talvez você seja chamado para a mídia, para as artes, para a economia, para impactar as pessoas, e você vai ser luz ali. Agora deixa eu te dizer algo, você tem uma causa e você precisa ser diligente com uma causa. Quando você está lá fora atuando e fazendo isso, você precisa atentar-se a algo. 2 Timóteo 2, 4, verso 4 e 5, diz o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O que é que está dizendo aqui? Olha, existe um oficial que te alistou, Deus te alistou, para estar nessa geração. Como aconteceu com Esther, talvez seja para um tempo como esse, que ele tenha levantado você, ou que ele tenha colocado esse desejo no seu coração de estudar aquela área especificamente, de fazer aquilo especificamente. E Deus te chamou para esse momento, mas você não precisa se deixar envolver pelas coisas do mundo. A palavra diz, não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Você precisa identificar o seguinte, olha, se você se envolver com política, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa estar fundamentado dele. Você não é um soldado que vai se deixar levar por as influências negativas que existem lá. Se você vai para a universidade, vai investir em uma carreira acadêmica, você vai chegar lá e você vai identificar que você é um soldado de Cristo lá, para cumprir aquilo. Você não vai se deixar envolver por aquilo. Se você foi chamado para as mídias, quem sabe você foi chamado para ser uma atriz ou um ator. E aí, de repente, você está lá naquele meio que tem várias corrupções, mas você vai entender, eu sou um soldado de Cristo para influenciar aqueles que estão ali. Um diretor, sei lá. Entende? Se você está pensando... eu falei aqui diretor, alguns riram ali. Você está pensando pequeno, Deus pode te levar onde Ele quiser. Deus pode te levar a um caso, a uma presidência, a um senado, sei lá, a ser um grande empresário. Vai depender se você acredita ou não naquilo que Ele pode fazer. Amém? Não? Recebe aí se você entende isso. Então, seja diligente. Você pode dizer, eu sou muito espiritual para ocupar esses lugares. Meu lugar está aos pés do Senhor. Mas se você estiver aos pés do Senhor, sem fazer aquilo que Ele te chamou para fazer,
você não está passando de um egoísta. Você está buscando os seus próprios interesses. E aquilo que Deus queria fazer através da sua vida não está acontecendo. Porque você está tardando aquilo que Ele poderia fazer, achando que está ali no melhor lugar, que são os pés do Senhor. Não é? E de fato, o melhor lugar é você estar nos pés dEle, mas entendendo que estando aos pés dEle, mas também cumprindo o propósito que Ele tem para você. E isso sim, no lugar certo, no centro da vontade de Deus, isso vai te fazer ser uma bênção aonde quer que você esteja. Amém? Estou terminando aqui. Aleluia. E eu queria finalizar lembrando a você o que está lá em Mateus 15, Mateus 5, 13 ao 16. Capítulo 5, 13 ao 16. Diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, independente da posição que você esteja ocupando e dentro dessas esferas de atuação que você esteja, Deus quer te colocar lá para ser luz para o mundo. Deus quer te colocar lá como um lugar de exposição mesmo, sabe? Como Ele está dizendo aqui. Olha, eu não levantei você para você ficar debaixo de um tapete ou ficar debaixo de um utensílio, de uma cama, enfim. Não é para isso que eu te levantei. Eu levantei para que você brilhe onde você está. É interesse de Deus que os filhos dele cresçam, prosperem, avancem em todas as áreas. Para que você seja uma referência para os homens e as pessoas possam ver em você a luz de Deus, a luz de Cristo a brilhar. Deixe que Deus erga você. Deixe que Deus levante você. Talvez você ache difícil, é difícil seguir determinada conduta. Mas siga aquilo que Deus tem para você e vai dar certo. Envolva-se no que Deus tem para fazer na igreja e na terra. Identifique uma necessidade e tome uma atitude em Deus. Identifique uma necessidade e tome uma atitude em Deus. Por que eu falo de tomar atitude em Deus? Diante de tudo que eu falei para você, é sempre bom você ter a consciência de que você precisa esperar, entender o que é que Deus quer fazer. Talvez neste momento seja você realmente se capacitar em fortalecer o seu caráter, fazer o rema, fazer escola de ministros, fazer missões, fortalecer o teu coração, fortalecer o teu espírito e depois avançar para algo que Deus queira fazer fora. Talvez seja você se submeter a um serviço onde você vai ser treinado para ocupar outra posição lá fora. Eu acho interessante que quando a gente está realizando coisas, né, eu tive a oportunidade de ter uma orientadora lá fora e ela falava comigo e dizia: rapaz, você é muito excelente, você é muito bom. Nenhum dos meus orientadores faz isso que você faz. Eu preciso estar cobrando o tempo todo para eles fazerem isso. E você é muito bom. Outra reunião que eu encontrei com ela, ela falou: rapaz, ela não sabia explicar, né? A gente sabe que a gente carrega a unção do Espírito, e ela disse: você carrega uma presença diferente. Você carrega algo assim que é bom trabalhar com você, é bom estar ao seu lado. Eu achava interessante, né? Porque eu ficava pensando: caramba, meus irmãos, quantas pessoas poderiam ocupar posições como essa? Né, onde existem pessoas de autoridade ali que foram e estão naquela posição e elas vão poder ver através de você. E eu falo de excelência porque a excelência é um princípio nosso, é um valor nosso do ministério. E nós estamos sempre buscando ser excelente naquilo que nós fazemos. E aquilo que geralmente eu faço aqui, eu busco refletir lá fora. Né? Então, ouço outras vezes isso de outros. Já tive muitos orientadores na minha vida, hoje eu estou com 3 agora. Mas aquilo que a gente carrega fica perceptível para as pessoas que estão ali. O que você faz, como você se porta, você não chegar atrasado numa reunião, você honrar os seus compromissos, você honrar os seus valores. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. É natural isso transbordar para elas. Amém? Então, esteja atento. Coloquei aqui: algumas pessoas identificam um problema,
aí vão logo tomar a dianteira para querer ajudar, mas de repente acabam tomando a frente da liderança, seja o pastor, o líder de departamento, o líder de equipe, alguém lá fora, acaba criando um desconforto, ou comprometem o processo de amadurecimento que elas precisam viver, para só então assumir a posição que Deus deseja colocá-las. Às vezes, Deus vai te mostrar as necessidades para que você mova algo em oração e depois, só depois, fazer algo em ação. E Ele vai te dar as ferramentas para você operar no que Ele precisa. É necessário que você seja paciente e aprenda para que você possa chegar lá e, de fato, fazer aquilo que Deus precisa que você faça. Amém? Você pode ficar de pé. Estou concluindo. Eu coloquei assim: cada profissão que existe é, de certa maneira, a extensão do amor de Deus para com o povo. É a misericórdia em atuação por meio desse ministério de socorros. Não somente a atuação dentro das quatro paredes, mas também lá fora. Então você pode ser a extensão de Deus, das mãos de Deus, para aquele lugar. Você recebe essa palavra no seu coração? Meu intuito era de fato despertar em você talvez algo que estivesse paralisado aí dentro do seu coração. Não é uma mensagem comum, mas é uma mensagem de despertamento, para talvez abrir os teus olhos para algo que você ainda não tinha clareza ou não tinha luz, e para que você possa ser atuante nessas 7 esferas. Imagina cada um de nós ocupando aí algum espaço desse. Aos poucos nós podemos ser um sinal da glória de Deus e de alteração de uma sociedade. Amém? Eu queria conduzir um momento de oração, mas eu também fui instruído pelo Espírito Santo para convocar você, talvez que esteja aqui, através de um apelo, para que nós pudéssemos orar por você. Se você identifica uma proposta de Deus no seu coração a respeito de atuação nessas áreas que eu coloquei aqui para você, se você identifica talvez, alguém que vai atuar na ciência, alguém que vai atuar na economia, Deus tem te despertado para a política, Deus tem te despertado para a área da saúde, Deus tem te despertado para a economia, Deus tem despertado você para alguma dessas áreas de atuação, eu queria orar por você. Então, se você se enquadra em alguma desses apelos ou dessas esferas de atuação, vem aqui na frente para que a gente possa orar por você. Enquanto o pessoal vem, queria recomendar para alguns de vocês também esse livro. São 2 livros que eu recomendo para você ler, na verdade. Planos, Propósitos e Práticas. Vou te dar 3 indicações. Planos, Propósitos e Práticas, Seguindo o Plano de Deus e Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esses 3 livros vão te ajudar a perceber qual é a proposta que Deus tem para você. Deixa eu te dizer, às vezes você está pensando, eu fui chamado para o ministério, mas você não percebe nada caminhando, você não percebe nada acontecendo, você está travado nisso. Lê esses 3 livros, para que o Espírito Santo possa te instruir. Às vezes o que é para mim não é para você, e Deus tem um lugar específico para você. Amém? Então, pega lá na Biblioteca Ancorados esses livros para que você possa ser abençoado. Amém? Queria chamar os meninos da liderança para ajudarem aqui na posição de mãos. Vamos orar por eles. Enquanto os meninos do louvor, aquela penúltima da ambição. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque você levanta jovens como resposta. Podem impor as mãos, pessoal. Como resposta para a sociedade. Pessoas que têm sido bênção na tua igreja, pessoas que têm sido bênção na tua casa, têm sido capacitadas pelo teu Espírito. E assim como aconteceu na vida de José, assim como foi com Esdras, assim como foi com Neemias, assim como foi com Esther, com Moisés, Pai, homens e mulheres que foram levantados para ser
representantes do Senhor, na sociedade em que eles estavam, no momento em que eles estavam. Eu oro para que dons, para que talentos, para que inteligência, para que sabedoria seja dada aos meus irmãos por você, Espírito Santo. Que eles recebam de você a direção, a instrução para fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Você pode levantar a sua voz e cantar isso. Se você está aqui essa noite e você quer fazer um compromisso de servir ao Senhor com a sua vida, talvez você não tenha ainda reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, talvez você tenha ouvido muito falar sobre Jesus, mas Ele quer te chamar para ter um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer te chamar para estar junto dEle, para que você possa descobrir qual é o seu propósito, aquilo que você precisa desenvolver, fazer na sua vida. Talvez você esteja aqui e você ainda não tenha feito essa aliança que vai te proporcionar se tornar filho de Deus, receber dele vida e instrução para que guiar os teus dias aqui na terra. Se você está aqui nessa condição, você veio pela primeira vez no culto, ou você ainda não recebeu Jesus como Senhor na sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão aonde você está, para eu te reconhecer, para que a gente possa orar por você. Tem alguém aqui que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fazer uma oração e se deixar ser conduzido por Ele para viver aquilo que Ele tem como propósito para você? Levanta as tuas mãos se você está aqui. Vou te dar uma direção. Às vezes você está com o coração aí palpitando, não sabe o que é, está quase saindo pela boca, as pernas estão trêmulas, o que é que está acontecendo? É um sinal de que o Espírito Santo está tentando te convencer de vir aqui. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você esteja aqui hoje e Ele está tentando te convencer disso. Vou te dar uma oportunidade, vou esperar um pouquinho. Vem aqui, levanta aí as tuas mãos. Para a salvação a gente espera até a noite todinha, porque há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, a festa lá, e nós queremos celebrar isso também junto com você. Você está aqui? Vem fazer essa oração, não perde a oportunidade. Eu percebo que existem pessoas aqui que precisam fazer essa oração, essa confissão. Talvez você já tenha feito essa confissão e você saiu dos caminhos, se desviou dos ensinos da palavra e você veio aqui buscando reconciliação. As portas estão abertas para você, o Pai está com os braços abertos para te acolher. Você está nessa condição? Vem aqui, ou então levanta as mãos aí onde você está, para que a gente possa te acolher e orar por você. Não perde a oportunidade. Eu costumeiramente não insisto muito, mas eu sei que tem pessoas aqui. Há uma inclinação do Espírito em meu coração para isso. Estou esperando por você. Aleluia. Pode vir aqui na frente. Você pode dar uma salva de palmas. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor. Aleluia.
Existe mais alguém? Seja bem-vinda. A gente vai orar por você já. Seu nome? Renata. Seja bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém? Eu sei que tem mais gente. Vou insistir um pouco mais. Há uma misericórdia do Espírito para com você essa noite. Você pode levantar as suas mãos no seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você vai receber Jesus. Ele se sacrificou por você para te dar vida em abundância. E há uma expectativa dele em se relacionar contigo, em fazer de você filho e te orientar para propósitos eternos. Vou te dar mais uma oportunidade. Vem aqui, ou então levanta a mão aí onde você está. Ela foi corajosa, já veio. Você não está mais sozinho ou sozinha. Então, faz como ela, corre aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Seu nome? O Emerson. O Emerson e Renata decidiram pela melhor coisa da sua vida, entregar a sua vida a Jesus. Oh, aleluia. Você pode orar em línguas aí no seu lugar. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Eu percebo isso. Eu percebo isso. Mais um tempo para você. Oh, aleluia. Deixa que o Espírito Santo te convença. Não endurece o teu coração. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Abre a porta do teu coração. Jesus quer entrar em tua vida e fazer dela, fazer parte dela. Estou esperando por você. Quem é você? Levanta a tua mão onde você está. Levanta a sua mão onde você está. Oh, aleluia. Eu sei que tem. Oh, eu sei que tem mais alguém aqui. Se você está aí no seu lugar, você está com vergonha, alguma coisa do tipo, você não quer vir aqui na frente, eu vou te dar um conselho. Quando esse momento aqui acabar, o culto terminar, você pode procurar o pessoal que está aqui na frente, nessa primeira fileira, ou me procurar, ou procurar quem está aqui. Você vai buscar essa pessoa e você vai dizer para ela que você quer essa oração. E você vem e não vai perder essa oportunidade. Deus te está dando a oportunidade hoje de você receber isso para a sua vida. Amém? O pessoal pode estender as mãos aqui para eles. Aleluia. Vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses novos irmãos que foram acrescentados a essa família. Nós declaramos a partir de hoje, Senhor, a vida deles guardadas, protegidas, eles saindo, Senhor, do reino das trevas, assim como diz a palavra, para o reino do Filho do Teu amor, sendo impactados pelo amor de Jesus. Vida nova, as velhas coisas passando, tudo novo se fazendo, Pai. Eles recebendo o Espírito Santo, desfrutando de intimidade e de comunhão com você, guardados na proteção do Altíssimo, debaixo de suas asas. Nenhum mal os sucederá, praga alguma chegará até a tenda deles, mas eles crescerão no chamado, no propósito e naquilo que você tem para a vida deles, Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que eles cresçam em maturidade, que eles cresçam saudáveis na fé e que eles sejam uma expressão do Teu amor por onde eles forem, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode celebrar? Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem seguir eles dois. Eles vão fazer uma oração ainda com vocês lá e dar algumas instruções para vocês. Amém? Tem alguém aqui que deseja ser batizado no Espírito Santo? Talvez você ainda não tenha, você tenha feito essa confissão, mas você ainda não foi revestido por esse poder, por meio do Espírito Santo. Eu queria te dar essa oportunidade também de ser cheio e com a evidência de falar em outras línguas. O Espírito Santo pode te conduzir a coisas
esse revestimento, essa capacidade vai te permitir buscar instruções do Senhor. Se você está aqui e ainda não fala em outras línguas, não recebeu o batismo no Espírito Santo, eu queria te dar essa oportunidade também. Tem alguém aqui? Levanta a tua mão. Não? Beleza. Qualquer coisa você pode procurar os meninos aqui, eles vão orar por você. Amém? Seja edificado na prática da palavra e que Deus te conduza aos seus propósitos, em nome de Jesus. Aleluia. Permanece de pé ainda.